Era uma vez um menino chamado Pedro, que morava com seu avô em uma pequena vila à beira da floresta. Pedro era curioso e inquieto, sempre em busca de diversão e aventuras. Embora seu avô o advertisse sobre os perigos que existiam na floresta, Pedro gostava de desafiar as regras. Ele passava os dias correndo pelos campos, observando os animais e inventando brincadeiras com seus amigos. Certo dia, entediado com a rotina tranquila da vila, Pedro teve uma ideia travessa. Ele queria agitar um pouco as coisas e ver a reação dos aldeões. Com um sorriso travesso no rosto, correu até a praça central e gritou em alto e bom som que um lobo feroz estava se aproximando. Os aldeões largaram o que estavam fazendo e correram imediatamente para ajudá-lo, munidos de paus e ferramentas para espantar o animal. No entanto, ao chegarem ao local indicado por Pedro, perceberam que não havia lobo algum. Pedro riu alto, achando graça da confusão que havia causado. Os aldeões, cansados e irritados, resmungaram e voltaram para suas tarefas, advertindo o menino para não brincar com algo tão sério. No dia seguinte, ainda se divertindo com sua travessura, Pedro decidiu repetir a brincadeira. Mais uma vez, correu para o centro da vila e gritou que um lobo estava chegando. Os aldeões, apesar de desconfiados, correram para ajudá-lo. E, novamente, não havia nenhum sinal do lobo. Dessa vez, os aldeões ficaram ainda mais zangados. O avô de Pedro o advertiu seriamente, dizendo que mentir era errado e que um dia, se ele realmente estivesse em perigo, ninguém acreditaria nele. Pedro fez um gesto desinteressado e prometeu que não faria mais isso, mas, no fundo, achava graça da ingenuidade dos aldeões. O tempo passou e, certo dia, enquanto brincava perto da floresta, Pedro ouviu um som diferente. Galhos quebrando, passos pesados se aproximando e uma respiração forte ecoando entre as árvores. Seu coração acelerou quando avistou, entre a folhagem densa, os olhos brilhantes e famintos de um lobo de verdade. O animal avançava lentamente, farejando o ar e analisando cada movimento do garoto. Pedro sentiu o sangue gelar e, sem pensar duas vezes, correu para o meio da vila, gritando com todas as forças que o lobo estava ali. Mas, para seu desespero, ninguém lhe deu ouvidos. Os aldeões, já cansados de suas mentiras, continuaram seus afazeres, ignorando seus pedidos de socorro. Pedro insistiu, acenou, gritou, correu de um lado para o outro tentando chamar a atenção de alguém. Mas todos apenas balançavam a cabeça em desaprovação, certos de que era mais uma de suas brincadeiras sem graça. Enquanto isso, o lobo, percebendo que ninguém vinha ao resgate do menino, ganhou confiança e começou a persegui-lo de verdade. Pedro tentou correr, mas o lobo era rápido. Com um último esforço, conseguiu subir no galho de uma árvore, ficando fora do alcance da criatura. Lá de cima, viu o lobo rondando a base da árvore, esperando o momento certo para atacar. Pedro se segurava no galho com força, o coração batendo acelerado. Olhou para a vila e viu seu avô na varanda de casa, observando a cena com uma expressão séria. O velho homem compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Sem perder tempo, chamou os caçadores da vila e juntos seguiram para a floresta. Com gritos e toques de trompas, avançaram contra o lobo, que, assustado, fugiu para as profundezas da mata, desaparecendo entre as sombras. Quando Pedro desceu da árvore, estava pálido e trêmulo. Seu avô se aproximou e colocou a mão sobre seu ombro, sem dizer uma única palavra. Pedro abaixou a cabeça, envergonhado. Ele entendeu naquele instante o verdadeiro significado da confiança. Percebeu que, ao brincar com algo tão sério,
colocou sua própria vida em risco e perdeu a credibilidade entre os aldeões. No dia seguinte, Pedro se esforçou para recuperar a confiança das pessoas da vila. Pediu desculpas a todos, ajudou nas tarefas diárias e nunca mais contou uma mentira. A lição que aprendeu naquele dia ficou para sempre gravada em sua memória. Afinal, a confiança, uma vez perdida, pode ser muito difícil de recuperar. E assim termina essa incrível aventura de Pedro e o lobo. Era uma vez dois irmãos chamados João e Maria, que moravam com seu pai e a madrasta em uma casinha simples, perto da floresta. O pai era um lenhador bondoso, mas a madrasta era muito cruel. A família era muito pobre e, certa noite, a madrasta convenceu o pai a abandonar as crianças na floresta, pois não tinham comida suficiente para todos. O pai ficou triste, mas acabou concordando. João, que era muito esperto, ouviu a conversa escondido e teve uma ideia. Durante a noite, ele saiu de casa bem devagarinho e encheu os bolsos com pedrinhas brancas que brilhavam à luz da lua. No dia seguinte, a madrasta levou os irmãos para o meio da floresta e os deixou lá. Mas João, sem que ninguém percebesse, ia jogando as pedrinhas pelo caminho. Quando a noite caiu e eles ficaram sozinhos, João pegou Maria pela mão e mostrou o caminho brilhante das pedrinhas. Os dois seguiram de volta para casa e, ao amanhecer, chegaram e abraçaram o pai. O homem ficou feliz em vê-los, mas a madrasta ficou furiosa e decidiu levá-los ainda mais longe na floresta. Dessa vez, João não teve tempo de pegar pedrinhas. Em vez disso, usou pedaços de pão que tinha guardado no bolso para marcar o caminho. Mas quando tentaram voltar para casa, perceberam que os passarinhos haviam comido todas as migalhas. Perdidos e cansados, João e Maria andaram sem rumo por horas. De repente, avistaram uma casinha encantadora, feita de doces. As paredes eram de biscoito, o telhado de chocolate, as janelas de açúcar e havia balas e pirulitos por toda parte. Famintos, os irmãos começaram a comer um pedacinho do telhado e das janelas, quando, de repente, a porta se abriu e apareceu uma velhinha sorridente. Ora, que crianças adoráveis! Venham, entrem! Tenho mais doces aqui dentro. João e Maria, felizes e inocentes, entraram na casa da velhinha, sem saber que, na verdade, ela era uma bruxa malvada. Assim que as crianças entraram, a bruxa mostrou sua verdadeira face, sua voz ficou rouca e assustadora, e seus olhos brilharam de maldade. Agora vocês serão meus prisioneiros. João, você vai ficar na gaiola até engordar. E Maria, você vai cozinhar para mim. A bruxa trancou João em uma jaula e fez Maria trabalhar para ela, cozinhando e limpando a casa. Todos os dias, ela mandava João estender o dedo para ver se ele já estava gordo o suficiente para ser cozinhado. Mas João era muito esperto e, em vez do dedo, mostrava um ossinho de galinha. Como a bruxa era velha e enxergava mal, achava que ele ainda estava magrinho e esperava mais tempo. Um dia, a bruxa se cansou de esperar. Chega! Vou assar você hoje, estando gordo ou não. Maria, veja se o forno está bem quente. Maria, que era muito inteligente, fingiu que não sabia como verificar o forno. Como eu faço isso, senhora bruxa? Perguntou. A bruxa bufou impaciente e abriu o forno para mostrar. Foi nesse momento que Maria empurrou a bruxa para dentro e fechou a porta com força. A bruxa gritou e se debateu, mas não conseguiu escapar. Com a bruxa derrotada, Maria correu para libertar João. Os dois vasculharam a casa e encontraram um baú cheio de ouro, joias e doces. Com os bolsos cheios de tesouros,
correram para fora da casa e seguiram pela floresta. Depois de muito andar, encontraram um rio. Um pato muito simpático apareceu e os ajudou a atravessar para o outro lado. Pouco depois, reconheceram o caminho de casa e saíram correndo para os braços do pai, que chorou de alegria ao vê-los. A madrasta já não estava mais lá, e agora, com o tesouro da bruxa, João, Maria e o pai nunca mais passaram fome. Era uma vez um menino chamado João. Ele vivia com sua mãe em uma casinha simples no campo. Eles eram muito pobres e dependiam de Mimosa, a vaca, para conseguir leite e um pouco de dinheiro no mercado. Mas os tempos estavam difíceis, e Mimosa já não dava mais leite. A mãe de João suspirou com tristeza e disse que a única solução era vendê-la. João não gostou da ideia, pois gostava muito da vaca, mas sabia que não havia outra escolha. Assim, partiu de manhã cedo, levando Mimosa pela estrada de terra batida, sem imaginar que aquele seria o dia mais extraordinário de sua vida. No caminho, encontrou um homem misterioso, de barbas longas e olhos brilhantes, que usava um manto azul decorado com símbolos dourados. O homem olhou para João com um sorriso sábio e ofereceu 5 feijões cintilantes em troca da vaca. Disse que eram mágicos e que, se plantados à noite, algo incrível aconteceria. João, fascinado pela promessa, aceitou a troca e correu para casa. Ao mostrar os feijões à mãe, ela ficou furiosa. Como poderiam sobreviver com feijões em vez de dinheiro? Desesperada, jogou os feijões pela janela e, sem dizer mais nada, mandou João para a cama sem jantar. O menino, arrependido e com fome, adormeceu pensando que talvez tivesse cometido um grande erro. Durante a noite, porém, algo extraordinário aconteceu. Os feijões germinaram rapidamente, e um enorme pé de feijão cresceu sem parar, retorcendo-se pelo céu como uma escada infinita. Suas folhas eram grandes como lençóis, e o caule era tão grosso que parecia o tronco de uma árvore centenária. Quando o sol nasceu, João abriu a janela e ficou boquiaberto com o que viu. Sem hesitar, começou a escalar o pé de feijão, segurando-se com força enquanto subia cada vez mais alto. O vento soprava em seu rosto, e as nuvens começaram a envolvê-lo como um véu macio. Depois de muito subir, chegou ao topo e encontrou algo inesperado, um castelo gigantesco flutuando entre as nuvens. Tudo ali era descomunal, como se pertencesse a criaturas muito maiores do que qualquer humano. João se aproximou cautelosamente e entrou no castelo por uma fresta na porta. Lá dentro, o chão tremia a cada segundo com passos pesados que ecoavam pelo salão. João espiou e viu um gigante de aparência assustadora, com braços enormes e olhos ferozes, sentado à mesa devorando um banquete imenso. Sobre a mesa, uma pequena galinha botava ovos de ouro reluzentes, e ao lado dela havia uma harpa mágica que tocava uma melodia encantadora sozinha. João ficou maravilhado com o que viu. Se pudesse levar aquela galinha e a harpa, nunca mais passaria fome. Esperou o gigante ficar sonolento depois do banquete e, silenciosamente, subiu na mesa. Com cuidado, pegou a galinha e segurou a harpa, mas assim que tocou no instrumento, ele soltou um som agudo. O gigante acordou de sobressalto, farejando o ar. Sinto o cheiro de menininho em meu salão. Os olhos do gigante percorreram a sala, e João soube que precisava agir rápido. Com um salto ágil, pulou da mesa e correu para a porta, segurando os tesouros mágicos. O gigante levantou-se com um estrondo e começou a persegui-lo, cada passo fazendo o castelo tremer. João correu o mais rápido que pôde até o pé de feijão e começou a descer apressado, segurando a galinha e a harpa com toda a força. O gigante, furioso, começou a descer atrás dele,
mas seu peso era grande demais, e ele teve dificuldade para se segurar no caule escorregadio. Ao chegar ao chão, João gritou por sua mãe e pegou um machado. Com todas as suas forças, começou a cortar o pé de feijão, que balançava violentamente com os golpes. Quando a última lasca foi cortada, o enorme caule se partiu, e o gigante despencou do céu, soltando um urro aterrorizante antes de desaparecer para sempre. Aliviado e exausto, João abraçou sua mãe e mostrou a ela os ovos de ouro. Com o tempo, eles se tornaram prósperos, ajudaram os vizinhos do vilarejo e viveram dias de alegria e fartura. A harpa mágica enchia sua casa com lindas melodias, e a galinha continuava botando ovos de ouro, garantindo que nunca mais passariam necessidade. Era uma vez, em um bosque encantado, uma menina chamada Cachinhos Dourados. Seu cabelo brilhava como ouro sob o sol, e ela adorava explorar a natureza ao redor de sua casa. Um dia, enquanto passeava entre as árvores altas e flores coloridas, sentiu o cheiro delicioso de mingau no ar. Curiosa como sempre, seguiu o aroma até encontrar uma casinha aconchegante no meio da floresta. A porta estava entreaberta, e Cachinhos Dourados espiou para dentro. Não havia ninguém lá. No centro da sala, sobre a mesa de madeira rústica, estavam 3 tigelas de mingau fumegante. O cheirinho era irresistível. Com o estômago roncando, ela decidiu provar. Primeiro, experimentou a tigela maior, mas o mingau estava quente demais. Assoprou, fez careta e passou para a tigela média. Dessa vez, estava frio como um vento de inverno. Por fim, provou a tigela menor. Perfeito! Quentinho e delicioso. Sem hesitar, comeu tudinho. Depois de saciar a fome, Cachinhos Dourados olhou ao redor e viu 3 cadeiras. Primeiro, sentou-se na maior, mas era dura e desconfortável. Depois, experimentou a média, mas era macia demais, como se fosse engolida por um travesseiro gigante. Então, encontrou a menor, que parecia feita para ela. Sentou-se satisfeita, mas, crack! A cadeira quebrou em pedacinhos. Assustada, ela decidiu explorar o andar de cima da casinha. Encontrou um quarto aconchegante com 3 camas. Pulou na maior, mas era dura como pedra. Tentou a cama média, mas tão fofa que quase desapareceu dentro dela. Então, deitou-se na menor, que era perfeita. O sono veio rapidinho, e Cachinhos Dourados adormeceu. Enquanto isso, do lado de fora, os donos da casa estavam voltando de seu passeio matinal. Eram 3 ursos, papai urso, grande e forte, uma mãe ursa, gentil e sábia, e bebê urso, pequeno e curioso. Ao entrarem, sentiram algo estranho no ar. Papai urso notou primeiro: alguém provou meu mingau. Mamãe ursa olhou sua tigela e viu que também estava mexida. Bebê urso, assustado, apontou para dele: o meu sumiu todinho. Foram até a sala e viram as cadeiras. Papai urso disse: alguém sentou na minha cadeira. Mamãe ursa concordou, mas foi bebê urso quem ficou de boca aberta ao ver os pedaços da sua cadeira no chão. A minha quebrou. Subiram para o quarto, e a confusão continuou. Alguém deitou na minha cama, disse papai urso. Mamãe ursa olhou sua cama, também mexida. E bebê urso, com os olhos arregalados, apontou: tem alguém na minha cama. Cachinhos Dourados acordou com o barulho e, ao abrir os olhos, viu os 3 ursos ao seu redor.
O coração dela disparou. Num pulo, saiu da cama e correu para a escada. Os ursos apenas observaram, sem entender nada. Descendo os degraus num salto só, Cachinhos Dourado saiu correndo porta fora, sem olhar para trás. Correu pelo bosque até chegar em casa, prometendo a si mesma que nunca mais entraria na casa de ninguém sem ser convidada. Os ursos, por outro lado, deram risada ao ver tudo bagunçado e entenderam que não passava de uma menina curiosa. Mamãe Ursa preparou mais mingau, Papai Urso consertou a cadeira, e Bebê Urso ficou esperando para ver se, um dia, aquela menina de cachinhos dourados voltaria para brincar. Se você gostou do que viu, Encantado, por favor, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like nos aventuras e deliciosas tigelas de mingau. Você nos ajuda